Olá, eu sou David Ferreira, sou diretor de Staffing in-house na Randstad Portugal. Sobre o tema de hoje, produtividade e absentismo, acredito que o tema se centra na boa gestão de pessoas, num bom acompanhamento, agilidade e flexibilidade laboral. Eu sou a Glória Araújo, sou diretora de Recursos Humanos da Bosch Car Multimédia Portugal em Braga. Na Bosch, aquilo que nós promovemos é a prevenção do absentismo, no sentido que não afete a produtividade e que promova o bem-estar de todos os nossos colaboradores. Olá, sou Joana Coelho, diretora de Recursos Humanos na EMC para as áreas de beleza e saúde e logística. Somos mais de 35 mil pessoas a trabalhar todos os dias em Portugal. Portanto, para nós, na EMC, absentismo é sinónimo de prevenção. Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da série Human Forward Talks. Nesta conversa vamos falar de absentismo e de que forma se pode prevenir esta situação para manter a eficiência e a produtividade. A pandemia também nos ensinou algumas lições sobre esta matéria, mas há cada vez mais planeamento e ferramentas que estão à disposição das empresas para minimizar os impactos negativos da ausência inesperada de colaboradores e para gerar maior engagement com a organização. Vamos ouvir o que nos diz a experiência no campo da indústria automóvel e do retalho. Começo nesta conversa que tenho todo o gosto de moderar por agradecer a presença do David Ferreira, diretor de Staffing in-house da Randstad Portugal, Glória Araújo, diretora de Recursos Humanos da Bosch Car Multimédia e da Joana Coelho, diretora de Recursos Humanos da Sonai AMC. Joana, começo precisamente por si. Tipicamente o absentismo é motivado pela doença, o motivo principal. Como é que foi gerir a pandemia, que foi uma situação, penso eu, que ainda não tínhamos vivido nada igual, gerir exatamente este absentismo neste contexto de pandemia e que aprendizagens é que vocês acabaram por retirar desta experiência? Bom, a pandemia naturalmente levou-nos a uma situação limite. No caso da EMC, onde temos maioritariamente as nossas pessoas a trabalharem nas lojas e a trabalhar também nos entrepostos, não parámos, não é? Ao contrário de outros... Era um setor que não podia parar, isso, não é? Até pelo contrário, não é? Tinha uma grande missão e um grande propósito de alimentar Portugal e por isso mesmo não podíamos parar. E, portanto, para nós, de alguma forma, a pandemia foi sem dúvida a nossa situação limite. Não só porque todas as rigidez relacionadas com a doença que nos levavam não só a ter colaboradores com Covid e no fundo também todas as regras de isolamento, etc., portanto levavam a que o absentismo fosse limite, mas depois também temos uma população, por exemplo, no caso da Wells, maioritariamente feminina, em que de um dia para o outro ficámos sem 30% das nossas pessoas porque tinham que acompanhar as suas crianças em casa. Foi um teste de ferro, não é? Foi uma prova assim mesmo, muito grande. Mesmo. Foi um teste de ferro que só conseguimos ultrapassar porque temos equipas fantásticas e pessoas maravilhosas a trabalhar connosco, que vestiram profundamente a camisola do propósito da EMC, como me referi, não é? De alimentar Portugal, e que sentiram que, de facto, Portugal precisava deles e, portanto, que não podíamos parar. E, portanto, foi um teste numa perspectiva de colaboração entre as equipas, porque, de facto, não é? Se nós chegámos a ter, não é, muito menos pessoas nas nossas operações, nós tínhamos que nos reinventar numa perspectiva de como é que nós podemos desmultiplicar e focar naquilo que são as tarefas fundamentais e críticas para conseguirmos, no fundo, servir aquilo que são os nossos clientes todos os dias e, por outro lado, também de uma perspectiva de flexibilidade daquilo que são as ações que nós temos que tomar em momentos decisivos, acelerou imenso este nosso processo de tomada de decisão e de ajustamento e flexibilidade àquilo que são aquilo que é o nosso dia-a-dia. E estamos a falar de um universo de 30 mil colaboradores espalhados pelo país. Mais de 35 mil pessoas. Mais de 35 mil pessoas. O que de facto demonstra bem a exigência, não é, do momento. E que aprendizagens é que flexibilidade? A flexibilidade é uma delas, não é? Sem dúvida nenhuma, não é? Um tema de saúde não só relacionada com a doença física, mas também com a doença mental. Acho que já era óbvio
muitas organizações já estavam a trabalhar nesse sentido e nessa lógica psicossocial, não é, dos nossos colaboradores, mas sem dúvida nenhuma que este momento crítico e de, não é, de muita incerteza e muita dor, em alguns casos, levou a que a preocupação da componente também da saúde mental fosse bastante reforçada. E depois também acho que todo o tema digital, não é? E não é esta comunicação mais digital com as pessoas. Portanto, acelerou também a digitalização das vossas pessoas? Sem dúvida nenhuma, na forma, obviamente que privilegiamos sempre a comunicação presencial, mas sabemos já que nem sempre é possível e, portanto, se queremos chegar de forma rápida, todo o tema do digital acelerou de forma enorme nestes últimos 2 anos. E por último, o foco, não é? Acho que se calhar temos todos vidas bastante agitadas e quando estamos em situações críticas, claramente, não quer dizer que resumimos ao essencial, mas voltamos àquilo que é fundamental e o básico para que as coisas aconteçam. E, portanto, diria que esse também é acho Foram acho as que vossas aprendizagens. Acho que é o aspecto muito importante. Glória, tal como no retalho, também as fábricas, também a indústria, ao contrário de outros trabalhos, de outras profissões, não se pode fazer trabalho remoto na linha de produção. Portanto, com certeza que também foi uma grande exigência para vocês viver o contexto de pandemia e gerir o absentismo da forma como a pandemia o impôs, não é? Como é que foi a vossa experiência e que, no fundo, também que lições é que acabaram por ir buscar a esta experiência? Esta experiência foi realmente um dos maiores desafios que a Bosch teve, e seja em Portugal com os cerca de 6.000 colaboradores ou mundialmente com os 402.000 colaboradores que temos e que afetou todas as localizações no mundo. O que nós fizemos desde muito cedo, e a pandemia começou em Portugal nos primeiros casos de fevereiro de 2020, março de 2020, foi realmente mudar a nossa preocupação e a nossa prioridade definitivamente para a saúde dos colaboradores, para o medo dos colaboradores, medo de contrair infecção, medo de o que vai acontecer com a minha família, mas também o que vai acontecer com o meu emprego face a esta pandemia. E nós fomos basicamente a primeira empresa em Portugal a impor, naquela altura, o uso da máscara. Trabalhamos muito próximo com a Delegação de Saúde e a Bosch teve desde sempre uma preocupação muito estreita com a questão da saúde dos colaboradores e não é por acaso que a Bosch tem um hospital e tem uma segurança social e foi se calhar na Alemanha a primeira empresa a implementar as 8 horas de trabalho semanal. Do qual nós nos muito orgulhamos e ainda hoje é bom que assim seja. E faz bem a realçá-lo. É bom que assim seja. E a Bosch tem uma divisão que se chama Healthcare e conseguiu realmente desenvolver no prazo de 2 meses um equipamento para fazer testes PCR. Equipamento esse que foi distribuído por todas as fábricas da Bosch, mas também para centros de saúde, o que nos permitiu, por exemplo, aqui na Bosch, em Portugal, fazer realmente tudo que é testes antigênio, teste PCR, na empresa e com isso conseguir apaziguar um pouco, minimizar essa situação. O medo, a preocupação, mas também, como a Joana referia, a parte de horas de psicologia aumentou drasticamente neste período e vimos... Que era uma área que vocês já apostavam, não é? É uma área que nós já apostávamos, mas logicamente durante este período e até hoje, as horas de psicologia e dentro da medicina ocupacional são se calhar aquelas, não é, que neste momento são mais utilizadas, seja de forma digital ou de forma presencial. Um outro aspecto também, e logicamente, e aquilo que referiu, é a flexibilização, enquanto que a partir de abril nós conseguimos mandar todos os colaboradores para teletrabalho, a produção não o permite. As linhas de produção, os colaboradores têm que estar presencialmente na linha de produção e a nossa preocupação foi aqui realmente implementar todas as medidas possíveis para que os colaboradores se sentissem seguros e conseguissem se manter saudáveis. E esta tem sido a preocupação da Bosch desde sempre, mas muito acentuada agora durante este período da pandemia. E a nossa estratégia em termos de recursos humanos é realmente People Matter. E como as palavras já o dizem, é o nosso mais importante recurso que nós temos na empresa, é realmente as pessoas. E a nossa maior aposta e a nossa prioridade
são definitivamente as pessoas. É um grande ativo, é o maior ativo, não é? Exatamente. E, David, exatamente, as pessoas são de facto um grande ativo para vocês também. Como é que uma empresa que faz recrutamento, que é consultora na gestão de recursos humanos, ajuda e ajudou também alguns destes clientes neste período tão difícil e que aprendizagens é que vocês também foram buscar a esta experiência? Sim, então eu começo pelas aprendizagens porque acho que é muito interessante. Quando nós olhamos para aquilo que são as empresas no nosso país e no mundo também, porque nós estamos presentes em 26 países no mundo, o que acontece, ou o que sentimos é que as estratégias estavam muito centradas naquilo que é o negócio. A digitalização começou a fazer parte nos últimos anos da estratégia e daquilo que são a forma de olhar para o mercado e para os negócios. E foi agregada a estratégia de talento. E na estratégia de talento toca em praticamente todos os elementos que acabamos por falar, que é esta atenção sobre o presentismo. E o presentismo é eu garantir que as minhas pessoas estão tranquilas, saudáveis, conscientes daquilo que é a sua função ou que o empregador quer da sua atividade. E estas foram as maiores aprendizagens, é que há uma mudança naquilo que são, ou um incremento de estratégias que deixaram de ser puramente negócio e passaram a ser digitais e de talento. E, por outro lado, encontramos aqui este espaço, que é um espaço do tal bem-estar, da garantia da estabilidade de pessoas, e que hoje, com um paradigma diferente do Covid, volta novamente a estar em cima da mesa. Porque aquilo que nós vemos e vamos lendo na comunicação social mostra que provavelmente os temas deixaram de ser puramente de uma saúde impactada pelo Covid, mas passam a ser de preocupações, de grande tensão, porque aquilo que se avizinha, não só com a guerra, mas também com a inflação, pode trazer aqui outros elementos para cima da mesa e que são os próximos desafios para a área de recursos humanos e talento. E falávamos em saúde mental e, de facto, a ansiedade, estes climas de incerteza, este momento que como o David está a dizer muito bem, se aproxima. Agora as pessoas na Sona AMC estão mais bem preparadas para lidar com este novo cenário de incerteza. Como é que vocês também estão a preparar-se enquanto equipa que gere pessoas para aquilo que aí vem, no fundo? Relativamente àquilo que aí vem, temos tido um conjunto de preocupações, obviamente, relacionadas com aquilo que é uma perspectiva social e financeira, porque quer queiramos, quer não, com a escalada de inflação que temos visto, não é? Desde o início deste ano, sentimos que, obviamente, temos que proporcionar aos nossos... As pessoas estão preocupadas, não é? Claro, as pessoas estão preocupadas. Por exemplo, uma das iniciativas que temos vindo a adotar, muito relacionado com um programa que temos de apoio aos nossos colaboradores, que se designa Mais Sonai, e que, de alguma forma, é trabalhada em parceria com a Cruz Vermelha e que nos permite, de alguma forma, apoiar os nossos colaboradores em situação de vulnerabilidade. E vulnerabilidade pode ser financeira, pode ser de saúde, e sentimos claramente que tínhamos que, nesta fase, reforçar aquilo que é o nosso apoio e o nosso suporte para este programa, que tem um conjunto de medidas. E, por exemplo, curiosamente, uma das ações que vamos desenvolver é ajudar os nossos colaboradores em literacia financeira, porque sabemos que são famílias cujos rendimentos muitas vezes são bastante impactados com esta, não é? Quer com a inflação, quer aquilo que também se ouve relativamente ao aumento das taxas de juros, e portanto temos que ajudar as nossas pessoas a saberem mais como, não é, gerirem aquilo que é o seu rendimento mensal, mas também noutros aspectos, não é, daquilo que é a sua vida, através de apoio a que damos, não é, naquilo que é a educação dos filhos, numa perspectiva de sentirem que na EMC é a extensão da sua casa e, portanto, que se sintam seguros. E, portanto, sim, estamos com um conjunto de ações que nos permitam que os nossos colaboradores se sintam mais tranquilos para aquilo que aí vem. Que é o contexto agora atual, não é? Isso. E Glória, e no caso da Bosch Car Multimédia, houve de facto aqui sempre uma aposta muito na saúde, na prevenção, aqui o foco também na parte social. Não é? Logicamente, não só para colaboradores da Bosch, mas também para a sociedade em geral. E aquilo que nós implementamos também agora durante o período do Covid é o programa de BeFit, não é? que trata realmente da saúde física, da saúde mental,
que proporciona formações ou sessões de yoga, de mindfulness, de reflexão, de resiliência, para preparar realmente a lidar com situações de crise, com situações de tensão. E aquilo que nós implementamos também é o WeShare, e o WeShare é realmente, por exemplo, formação da área financeira, como gerir a minha situação financeira, como lidar com temas como IRS, portanto também muito literacia, em que promovemos não só para colaboradores, mas também para a sociedade em geral, para filhos, amigos, que se podem realmente conectar a estas sessões por Teams e aprender, se calhar, a lidar com situações mais difíceis e mais críticas neste período de crise. Em relação aos colaboradores também, este ano já temos uma preocupação em, numa revisão salarial, ter em conta alguns elementos, como é óbvio, como inflação, como mercado, e com toda a certeza teremos isso também no próximo ano. Estamos neste momento a trabalhar nos orçamentos para 2023 e esta preocupação na Bosch vai continuar e a nossa prioridade vai continuar a ser o bem-estar dos colaboradores. David, com uma rede internacional, a Randstad é de facto uma multinacional, com know-how, com estudos, como é que vocês também de alguma maneira estão agora a ajudar os vossos clientes e beber um bocadinho também daquilo que são as boas práticas e daquilo que está a ser feito ou pensado para ajudar os clientes agora com este contexto? Bem, o tema é muito abrangente, temos muitas dimensões e planos. Mas tirando esta componente da saúde e da preocupação com os colaboradores, existem outras dimensões também muito importantes. O tema da carreira, da percepção daquilo que é possível fazer em determinada organização, é muito importante hoje, não só para as novas gerações, mas também para todas as pessoas que estão dentro da organização, e esse é um elemento importante. Outro diz respeito a uma boa comunicação e o envolvimento de todas estas pessoas, não na estratégia, mas naquilo que é a sua consciência daquilo que estão a desenvolver na atividade diária que impactam no resultado da organização e que depois traduzem numa saúde financeira, que também é outro elemento importante para o futuro das organizações e para aquilo que se avizinha. Portanto, são estes os dois maiores planos onde nós conseguimos olhar para o futuro e que necessitam não só de um trabalho, mas também de uma análise por cada organização e por cada setor, porque depende, não é? Se estivermos a falar de um setor de hotelaria, as preocupações e o trabalho terá que ser desenvolvido num determinado sentido, até pela sua sazonalidade e depende de país para país, mas noutros setores industriais, onde nós vemos uma quebra de consumo e onde até o próprio colaborador pode sentir que pode haver uma condição na sua carreira e ele procurar uma outra oportunidade. E nós hoje sabemos que podemos trabalhar em Portugal para qualquer parte do mundo, portanto, o talento está por todo lado. Portanto, temos que garantir que estas componentes de carreira e a componente de uma boa comunicação e do impacto que estas pessoas têm no desenvolvimento da sua atividade é claro para elas e que depois se traduz num resultado final da organização. Portanto, é assim que nós olhamos e vemos o futuro, tirando esta componente muito importante, ou que provavelmente será das mais importantes em 2023, que será o bem-estar, a saúde e o acompanhamento dos colaboradores deste nível. Absentismo é o nosso tema nesta conversa. Temos que estimular então a produtividade, temos que estimular aqui, no fundo, a relação de proximidade com as organizações, até porque vivemos um drama na questão de retenção de talento e de atração de talento em diferentes setores e vários setores. Acho que até o setor tecnológico, não é? Exatamente por isso, porque se trabalha de Portugal para qualquer parte do mundo, também já é um setor que vive alguma dificuldade. Como é que na Sona AMC se está a estimular a produtividade para minimizar questões de absentismo? Sim, voltámos, eu acho que há aqui um tema importante, não é? Voltámos a ter os índices de absentismo ao nível de pré-Covid. E, portanto, houve de facto um pico naquela altura. Acho que não é, neste momento, não é, como também a Glória falava na Bosch, desenvolvemos um conjunto de programas relacionados com a saúde e com o bem-estar dos colaboradores, também não só envolvendo os próprios, mas também aquilo que está à volta. Uma das iniciativas que montámos, muito interessante, é um podcast que é passado por todos os colaboradores, que nós designamos o Precisamos de Falar, em que com a saúde ocupacional convidamos alguns especialistas a falar em temas como, por exemplo, o sono,
que é um dos temas, não é? Difíceis, a parentalidade e, portanto, a importância, não é? Do start and stop e do descanso e, portanto, há aqui um conjunto de ações que nós temos vindo a desenvolver, não é? Desde que vêm da pandemia, que nos ajudam e que temos expectativa que os colaboradores, naquilo que é o seu posto de trabalho, se sintam melhor e se sintam, não é? Com a capacidade de ir encontrar daquilo que é exigido. Naturalmente, não é? Quer na pandemia tivemos aqui algumas medidas de apoio financeiro para colmatarmos alguns picos de absentismo, até porque nós tínhamos muita gente. A maior parte do país estava em casa, confinada, nós tínhamos um conjunto de pessoas a trabalhar e, portanto, sentimos que nessa fase era muito importante, até numa perspectiva de garantirmos que tínhamos as nossas operações, mas muito direcionado para a forma, ou seja, as nossas medidas são muito direcionadas para a forma como as pessoas se sentem no seu posto de trabalho, com lideranças fortes e, portanto, temos feito um trabalho muito grande naquilo que é a preparação dos nossos líderes para que sintam, que tenham as ferramentas e as condições necessárias para desempenharem aquilo que são as suas funções da melhor forma, com comunicação clara, transparente. Muita comunicação, não é? A pandemia também trouxe isso, muita comunicação com as equipas. Isso, não é? Porque muitas vezes, não é? Brincamos e dizemos, mesmo quando não temos nada para dizer, temos que dizer que não temos nada para dizer, não é? Para que as pessoas se sintam seguras. Parte da organização, isso, felizes, entregues, não é? Isso, e portanto, naturalmente, um trabalho das lideranças e, naturalmente, não é? Nós voltamos a estar muito focados naquilo que é o atingimento da nossa produtividade e dos nossos objetivos e, portanto, tentamos desenhar sistemas de incentivos que promovam naturalmente aquilo que são níveis de produtividade para que os colaboradores sintam, não é? A recompensa também associada àquilo que é um bom desempenho e que, portanto, também muito importante quando falamos em equipas muito grandes, em que todos os dias têm um objetivo final para cumprir e que sintam, não é? Que de alguma maneira, no final, estejam também com recompensados, não é? E que sintam que valeu a pena não é? O esforço diário. E Glória, como é que se estimula a produtividade também na Bosch? Nós acreditamos na Bosch que, primeiramente, e a Maria José falava também na escassez de talento, é realmente que as pessoas sintam que fazem parte de uma coisa grande, que façam parte de algo que vai ajudar na vida, na sociedade, no mundo. E por isso nós acreditamos num propósito, sobretudo, e que esse propósito esteja não só no DNA da empresa, mas consigamos também com muita comunicação. E a comunicação é diária, seja nas áreas diretas, seja nas áreas indiretas, através de um Bosch YouTube que nós temos, ou de um Bosch Tube que nós temos, através de uma intranet de communities, que essa mensagem chega às pessoas. Mas nós tivemos a necessidade de criar novas formas de trabalhar em conjunto, novas formas de colaborar, que nós chamamos agora de smart work. Portanto, deixamos de sair de uma cultura presencial para uma cultura de qualidade, de colaboração, de estar juntos, porque queremos estar juntos como equipa e depois em outros momentos estarmos se calhar em casa ou noutro sítio no país a trabalhar nos nossos projetos. Portanto, aquilo que nós fazemos muito e queremos continuar a fazer são medidas que previnam o absentismo. Existe agora uma nova corrente que é o quiet quitting. Isto, nas novas gerações, estamos a falar de uma nova espécie de absentismo. David? Bom, o quiet quitting também é um tema muito profundo e até delicado. Eu estou a trazê-lo para aqui porque está agora a ser muito falado e a minha pergunta é uma nova espécie de absentismo? A pessoa acaba por, assim de uma forma genérica, acaba por desenvolver a sua tarefa até um determinado limite, não é? O limite das 8 horas de trabalho ou da própria tarefa que tem que desempenhar. Portanto, não preocupa tanto o quiet quitting, preocupa-me sempre aquilo que nós podemos fazer para antecipar que isso aconteça e prevenir que aconteça. Portanto, esse será o grande desafio, penso que do futuro. Portanto, organizações que tenham boa cultura, um bom onboarding, uma boa relação com pessoas e que a estratégia de talento esteja incluída na estratégia da organização, terão sucesso certamente no futuro e terão muito mais facilidade em captar e reter talento. Portanto, o tema do absentismo
acaba por se apagar na própria organização. Planeamento, acabou por falar aqui de uma coisa muito importante, Sim, que é planear, não é? Temos que planear. Eu percebi, por exemplo, na pandemia, até porque visitei algumas fábricas, que não havia muito planeamento, porque de repente tiveram que ir buscar equipas para ajudar, as tais equipas espelho. Planeia-se hoje em dia, ou sempre se planeou muito na Sona AMC, esta questão do absentismo? Sim, naturalmente, não é? Quando temos equipas tão grandes que operam 24/24, temos que planear numa perspectiva de histórico, digamos assim, não é? Tipicamente, nós temos uma taxa de absentismo de 3, 4% e, portanto, quando montamos aquilo que são as nossas equipas, quer que sejam para as lojas, quer seja para os entrepostos, temos que, obviamente, ter em conta que, provavelmente, teremos aqui algumas pessoas que não estarão, mas faz parte daquilo que é a nossa rotina. E o planeamento numa Bosch Car Multimédia é muito importante, evita depois aqui alguns custos para a operação? Sim, o planeamento e a Bosch em Braga, nós operamos 24 horas, 7 dias por semana. Portanto, o planeamento é quase fulcral e o mais importante que nós temos. Nós planeamos todos os dias, planeamos logicamente todos os turnos que temos durante o dia e o planeamento para nós também significa, logicamente, com o aumento de encomendas, ter os colaboradores necessários para a operação. E aqui nós também mudamos o mindset na Bosch, já não são os colaboradores ou novos candidatos que se candidatam a nós é que vamos e que nos candidatamos como Bosch aos candidatos e tentamos agora no nosso Employer Branding realmente mudar a perspectiva e dizer nós é que nos candidatamos, por favor venham para a Bosch e isto tem resultado em termos de operação. E tem resultado também em termos de perfis altamente qualificados. Na Bosch em Braga este ano já recrutamos cerca de 600 colaboradores, sendo que 400 são nas áreas das tecnologias da informação e temos conseguido realmente atrair talento. Mas atrair talento não é atrair talento como era há 5 ou 6 anos atrás. E aquilo que notamos também agora é realmente que a Bosch em Braga tem neste momento 25 nacionalidades diferentes e estamos a buscar candidatos a todo o mundo. David, diversificar também acaba por ser um bom planeamento, não é? Abrir a empresa ao mundo e poder recrutar diferentes nacionalidades também acaba por ser uma ferramenta importante. É um dos elementos importantes e cada vez mais neste mundo global. E é interessante aquilo que a Glória diz, porque nós hoje podemos trabalhar, aliás, há um engenheiro de investigação e desenvolvimento pode estar fora do país e trabalhar em conjunto, em colaborar com a equipa de desenvolvimento. É interessante esta competente das tecnologias, que tem sido uma área que tem sido muito fustigada do ponto de vista de captação, retenção. Nós, a Randstad, como uma empresa multinacional, consegue ter aqui um espaço diferente. E já temos alguns hubs internacionais que conseguem centralizar alguns tipos de perfil. Outro desafio que também entra nesta equação é a tipologia de benefícios e compensações, que muitas vezes não é compatível com a expectativa de muitos profissionais. Portanto, e esse será outro desafio para uma outra discussão, mas acho que o caminho será este. E agradeço mais uma vez a todos a vossa presença nesta conversa. Chegámos ao final do nosso tempo. Quanto a si, também agradeço o facto de ter estado a seguir a nossa talk. Não perca, temos mais episódios aqui no Empower Brands Channel em breve.